A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, está escrito: Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em o nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos representantes do Senhor Jesus Cristo nessa terra, a fim de que, pelo seu nome, almas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas. Afinal, o embaixador é um funcionário diplomático de grau mais elevado que representa diplomaticamente um país junto a outro estado ou órgão internacional. Ao que somos embaixadores de Cristo nessa terra, a fim de que possamos representar o Senhor Jesus Cristo no mais alto grau, no mais alto nível, a fim de que vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser mudadas, transformadas, de maneira que a palavra do Senhor Jesus Cristo ela possa penetrar nas suas vidas e transformá-los de dentro para fora, mudando o seu modo de pensar, mudando o seu modo de agir, mudando os seus conceitos, as suas rotinas, as suas doutrinas, até então empregados no seu dia a dia. Mas afinal de contas, o que isso pode significar na vida do cristão? O que isso pode de fato ser em nossas vidas de maneiras categóricas, na qual nos coloca a responsabilidade dos mandamentos, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a ser ensinado por pessoas, a ser ensinado às pessoas que ainda não creram, que ainda não acreditam no Senhor Jesus Cristo, a fim de que vidas possam ser alcançadas e ser transformadas de modo que se desprenda da religiosidade, do misticismo, da religião que até então elas têm envolvidas. Quantas são as pessoas que têm se perdido, têm estado presos, laçadas, algemadas a conceitos religiosos, a cristandade em si? Quantas mitologias foram criadas, quantas almas foram entregues a Satanás em nome de Cristo, em nome de Yahvé, o nosso Senhor, sem que o próprio Senhor lhe pedisse isso, sem que o próprio Senhor julgasse alguém, condenasse alguém. Mas a prática religiosa, ela condena, ela massacra, ela humilha, ela excomunga, expulsa. E essa é a função de, como representantes do Senhor Jesus Cristo nessa terra, nós temos de ensinar, de educar as pessoas, de discipular as pessoas que aceitam o Evangelho transformador, o Evangelho da salvação, a se libertar de um conceito religioso. Porque aceitar o Senhor Jesus Cristo vai além, muito além do que simplesmente você ser filiado a uma igreja cristã, seja ela católica ou seja ela protestante, mas sobretudo você obedecer o Senhor Jesus Cristo e cumprir o seu chamado como agora embaixador, ou seja, representante do Senhor Jesus Cristo nessa terra.
Então, como tal, devemos nos comportar, como tal, devemos ser comportados, como tal, devemos agir e atuar. O embaixador, ele vive em determinado local, em determinado país, em determinado estado, mas ele não segue a rotina, ele não segue a doutrina daquele local, porque a doutrina na qual ele segue, a rotina na qual ele tem para a sua vida, é a rotina do seu Senhor, é a rotina do seu país de origem. E qual é o país de origem do cristão? Qual é o país de origem daqueles que são seguidores do Senhor Jesus Cristo? A partir do momento que entendemos qual é a nossa função, qual é o nosso chamado, qual é a nossa determinação nessa terra, entendemos que não estamos relacionados com as coisas deste mundo, que não estamos relacionados com o materialismo deste mundo, com as coisas que o homem deseja, que o homem busca, que o homem suplica, mas sobretudo estamos buscando satisfazer aquele na qual nos imputou, colocou sobre a nossa responsabilidade tal chamado, tal obediência. E assim devemos ser, assim devemos agir. Não devemos agir conforme o mundo, conforme a religião ensina, mas devemos seguir e obedecer o que a Bíblia, o que o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus determina para cada um de nós, a fim de que assim não mais vivemos conforme este mundo, mas possamos viver conforme aquele que nos enviou, conforme aquele que nos despertou, que nos salvou, que nos resgatou e que nos transformou como embaixador do seu evangelho, como embaixador da sua palavra, a fim de que possamos ministrar o seu ensinamento, a sua doutrina a este mundo. Se queres viver conforme este mundo, continua na sua vida, continua na sua prática religiosa, na sua doutrina, segue a sua vidinha, mas se pretende verdadeiramente ser servo do Senhor Jesus Cristo, seguir ao Senhor Jesus Cristo, você precisa mudar o seu conceito, você precisa mudar a sua forma, a sua rotina, a sua maneira de pensar e obedecer agora o que a Bíblia lhe diz, o que a Bíblia lhe ensina, a fim de que você não mais viva conforme o mundo, conforme a religião, mas viva conforme os ensinamentos, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Tendo isso em mente, praticando isso nas nossas vidas, estamos prontos, preparados para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sem filiá-los a nenhuma religião, sem filiá-los aos conceitos, a doutrinas religiosas, mas, sobretudo, viver na total dependência, na total vivência do Senhor Jesus Cristo. Porque o mesmo se encontra na sua glória, se encontra nos céus, no seu trono de glória, suplicando por cada um de nós, para que assim possamos ser fortalecidos para dar continuidade, para pregar a sua palavra, para anunciar as boas novas, o Evangelho da salvação. Uma vez que somos frutos, resposta da súplica do Senhor Jesus Cristo, que habita nos seus céus de glória, em favor de nós, assim devemos agir aqui na terra, clamando, suplicando por cada um, por cada ser humano, para que eles possam ser alcançados em nome do Senhor Jesus Cristo, para se reconciliar com o Senhor, para se reconciliar com Deus, através do sangue, através da nova e verdadeira e única aliança, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E para que isso tenha resultado,
Para que isso possa acontecer nas nossas vidas, é preciso que abandonemos todas as práticas religiosas, abandonemos todas as práticas mundanas e começamos a praticar somente as Escrituras, somente a nova aliança, aquilo que nos é ensinado, aquilo que nos é instruído pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim não sejamos imputados nas nossas transgressões, mas possamos, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ser justificados perante Ele e todo o seu céu de glória, todos os seus anjos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Reis, capítulo, versículo 2 ao 6, está escrito: e ele enviou mensageiros a Acabe, o rei de Israel, para dentro da cidade, e disse-lhe: assim diz bem Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, as tuas esposas, também os teus melhores dos teus filhos são meus. E o rei respondeu e disse: ó rei meu senhor, de acordo com teu dizer, eu sou teu, e tudo o que tenho. E os mensageiros retornaram e disseram: assim falou bem Hadad, dizendo: embora eu tenha mandado a ti, dizendo: tu me entrega a tua prata e o teu ouro, e as tuas esposas, os teus filhos, mesmo assim enviarei os meus servos a ti amanhã, por volta dessa hora. Eles pucarão na tua casa e nas casas dos teus servos, e será que tudo que for agradável aos teus olhos, eles porão em suas mãos e retirarão. Nada que temos, nada que somos nossos. Tudo é pertencente ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa usar da maneira que mais lhe convém, da maneira mais apropriada, da maneira mais agradável, para que a sua palavra, para que o seu evangelho seja ministrado, seja glorificado na vida daqueles que lhe servem, na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que obedecem. E outra vez, o Senhor tem mostrado para com nós, tem nos dado a honra, a oportunidade de ser o seu mensageiro, a enviar ao todo o seu povo, a sua nação, a sua palavra, o seu evangelho, para que o mundo possa mudar, para que os religiosos possam procurar verdadeiramente seguir e obedecer o Senhor Jesus Cristo, a fim de que possa ser alcançado pela graça, pela misericórdia, pela compaixão do Senhor Jesus Cristo. Porém, isso só ocorrerá se verdadeiramente tivermos pronto, tivermos a ousadia do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo para pregar a sua palavra. Mas como pregarão? Como ministraremos a palavra do Senhor se não buscarmos sabedoria, se não buscarmos conhecimento? Ou até quando ficaremos dando desculpa para não agir conforme o mandamento, conforme a determinação do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas? É impossível que um seguidor do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que confessa o Senhor Jesus Cristo publicamente como seu único suficiente Salvador, possa
viver na prática religiosa, possa viver conforme um conceito, uma determinação de uma única pessoa. Devemos largar a crendice, devemos abandonar as práticas religiosas, pois não existe nenhuma igreja nesse mundo que foi formada pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. O conceito de formação de igreja veio de uma interpretação errada que alguma mente satânica teve a acreditar que o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta para um templo, para uma igreja formada nas cidades como Coríntios. Mas não, Paulo dirigia-se as cartas aos irmãos cristãos que moravam, que habitavam na cidade de Coríntios. Não a uma igreja formada de tijolo, cimento e areia e um telhado, como vemos hoje, que tinha um líder religioso que não era o Senhor Jesus Cristo. Paulo era líder daquela igreja em Coríntios, Paulo era líder da igreja em Filipos, em tantas outras cidades. Por isso ele escrevia suas cartas para aqueles locais, a fim de que os irmãos que estavam ali pudessem viver uma vida conforme a palavra, conforme a determinação do Senhor Jesus Cristo, e não conforme o seu conceito, e não conforme a sua vontade. Mas ele escrevia a toda a comunidade cristã que habitava naquele local, para que eles pudessem ter a sua vida voltada somente para o Senhor Jesus Cristo, para que eles pudessem ter as suas vidas mudadas e transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se estamos hoje depositando a nossa fé, depositando a nossa esperança em algo que algum líder religioso, formador de igreja, tem dito, é sinal que não estamos tendo comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando estamos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o teu Espírito Santo nos revela, o seu Espírito Santo traz a sua revelação em nós, para que, agindo como embaixador do Senhor Jesus Cristo, possamos anunciar as boas novas, possamos discipular, possamos evangelizar, ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas quando vemos líderes religiosos levantando os candidatos políticos para mandarem para o Congresso Nacional, a fim de que ali possa representar o seu conceito religioso, a sua doutrina, o seu conceito, é sinal de que estamos mais preocupados com o reino deste mundo do que com o reino do Senhor Jesus Cristo. Não tem como a gente brigar com as novas filosofias, com as novas ideias que têm sido implementadas neste mundo, que têm sido colocadas neste mundo. Todavia, é necessário, todavia, isso será preciso para que o Senhor Jesus Cristo possa manifestar o seu poder, possa manifestar a sua glória sobre a vida daqueles que temem, sobre a vida daqueles que seguem, que obedecem o Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo não manifestar a sua glória, se o Senhor Jesus Cristo não manifestar o seu querer, como seremos nós seus embaixadores? Então é necessário, é preciso que todos os males seja acontecido neste mundo, que Satanás toma posse do reino dessa terra, para que o Senhor Jesus Cristo possa manifestar e buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos, buscar os seus eleitos. Não tem como a gente viver, não tem como a gente
buscar a paz deste mundo, conciliar as coisas deste mundo através da política, como os religiosos querem. Mas todavia, devemos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor Jesus Cristo que tenha de nós compaixão, suplicando em oração para que Ele possa manter de pé a sua igreja, o seu povo, para que, uma vez estando firmado no Senhor Jesus Cristo, uma vez estando firmes na palavra, não mais vivemos conforme este mundo, mas possamos viver conforme o Senhor Jesus Cristo. Então não devemos ficar escandalecidos quando vemos pessoas que cresceram dentro de um conceito religioso, dentro de um mercado cristão e que hoje busca novos ares para a sua vida, se desfazendo daquilo que o Senhor fez para a sua vida, negando a sua própria natureza para abraçar a natureza na qual Satanás lhe tem oferecido, fazendo práticas na qual vai contra o que o Senhor Jesus Cristo, através dos seus apóstolos, nos tem nos ensinado. Mas é preciso que estejamos atentos, porque assim como Judas Iscariotes viveu com o Senhor Jesus Cristo 3 anos, mas não foi capaz de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Deus único, como Deus absoluto, muitas dessas pessoas que, formadoras de igrejas, músicos e cantores, que ganharam fortunas no mercado chamado de gospel, têm-se a desviar, porque eles nunca verdadeiramente viveram uma experiência com o Senhor, mas foram algo criado, implantado pelo próprio homem. Por isso vemos tantos escândalos de jovens que cresceram no mundo artístico gospel e que hoje caçaram um novo rumo, uma nova direção para a sua vida. Eles fizeram isso porque eles não foram alguém que conheceram, que tiveram uma experiência verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo. Porque se tivesse tido uma experiência verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo, ele jamais se voltaria para o mundo, ele jamais se tornaria lacradores, modistas, jamais aceitaria sobre a sua vida uma natureza que não fosse aquela na qual o Senhor Jesus Cristo, como Deus absoluto, como Yahvé, lhe havia feito, criado para ele, com muito amor e carinho. Mas antes, manteria a sua fidelidade, a sua lealdade, aquilo que o Senhor lhe fez por ele, aquilo que o Senhor preparou para as suas vidas. Então não devemos ficar escandalecidos como vendo pastores sendo presos, acusados de estupros. Não devemos ficar escandalizados quando vemos falsos profetas negando a sua fé e abraçando a prostituição, abraçando o adultério e se dizendo ainda homens de Deus, pregadores da palavra do Senhor Jesus Cristo, mas que cobram cachês, que utilizam de iPhone para pregar a palavra do Senhor. Não abraceis esses pregadores coaches que usam o materialismo para dizer qual é a sua relação, qual é a sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo.
Mas lembrai que a nossa comunhão, que a nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo, ela é baseada naquilo que fazemos em prol do reino, daquilo que fazemos em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Foi para isso que fomos resgatados, foi para isso que recebemos do Senhor Jesus Cristo a salvação, para que possamos ministrar a sua palavra, ministrar o seu Evangelho. Não como os religiosos ensinam, que somente na sua igreja você pode ser salvo. Não como os religiosos ensinam, que somente a devoção a algum santo você alcança a salvação. Não como os religiosos ensinam, que marrando bomba no peito, explodindo num local cheio de gente, você vai obter a glória, a salvação. Mas conforme as Sagradas Escrituras, os testamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que creem, para todos aqueles que obedecem, para todos aqueles que seguem, que é fiel, que é honesto ao Senhor Jesus Cristo. Não desviei do seu foco, não desviei do seu objetivo, mas antes sejamos fiéis ao chamado do Senhor Jesus Cristo. Não fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para ter um carro importado, uma mansão, ser dono de empresa ou ter um alto cargo na empresa que trabalhamos, mas somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para ser embaixadores deles aqui na terra, ser representante legal da sua palavra, do seu Evangelho. E assim devemos nos comportar, assim devemos atuar, assim devemos agir, a fim de que possamos, uma vez com nossas vidas voltadas para o Senhor Jesus Cristo, vivermos em total fidelidade àquilo que Ele quer, aquilo que Ele almeja, aquilo que Ele deseja para nossas vidas. E para sermos embaixadores do Senhor Jesus Cristo, para sermos embaixadores de Cristo, precisamos conhecer o Senhor Jesus Cristo. Para conhecer o Senhor Jesus Cristo, precisamos estudar a sua palavra, analisar cada palavra dita, cada palavra ministrada pelo Senhor Jesus Cristo, pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, aqueles que fomos escolhidos para escreverem os 27 livros do seu testamento, para escreverem os 27 livros que compõem aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para cada um de nós. E ao estudarmos, ao lermos a Bíblia, talvez você pense, mas eu não sei ler. Mas hoje você consegue baixar a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em áudio. Existem aplicativos nas Play Stores para que isso possa ser feito. Ou seja, só não lê a Bíblia, só não escuta a palavra do Senhor Jesus Cristo quem verdadeiramente não quer, quem verdadeiramente não tem o interesse, quem verdadeiramente não deseja, não almeja, não quer praticar aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para a sua vida. Porque se praticamos o que o Senhor Jesus Cristo quer para nossas vidas, automaticamente vamos estudar, vamos ouvir, vamos analisar a sua palavra, os 27 livros que compõem o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 20, está escrito
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Não pense que ser embaixador do Senhor Jesus Cristo significa morar em palácio, ser dona de emissora de televisão, de rádio, ser dona de gravadora. Nada disso. Ser embaixador do Senhor Jesus Cristo muitas das vezes significará viver em cadeias, viver na doença, na enfermidade, na rejeição, no sofrimento. Muitas das vezes ser embaixador do Senhor Jesus Cristo significará para nós vivermos o sofrimento, a angústia, as chagas. Não pense que uma vez que você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, que você viverá livre de toda doença, que você viverá livre dos problemas financeiros, que você se verá livre do aluguel, que você se verá livre de pegar ônibus. Muitas das vezes você continuará pagando aluguel, continuará pegando ônibus com doença. Mas é ali que o Senhor lhe quer, é ali que o Senhor deseja que você pregue a sua palavra. É ali que o Senhor quer que você lhe honre, que você anuncie as suas boas novas, anuncie a salvação. Não pense que aceitar o Senhor Jesus Cristo, sua vida vai mudar num toque de mágica. Não! Ser embaixador do Senhor Jesus Cristo é viver 24 horas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é não perder nenhuma oportunidade, é não perder nenhuma chance de anunciar, de pregar, de ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo a quem precisa, a quem necessita de ouvir. E muitas das vezes isso representará, através da nossa carne, através do nosso testemunho, através da nossa fidelidade, dos compromissos que assumimos. Não pense que ser embaixador do Senhor Jesus Cristo será aceito pelos seus familiares, será aceito pela sua família. Muitas das vezes será entregue pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, a ser crucificado por não aceitar o seu testemunho, por não aceitar que você crer no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Não sejais como os religiosos que pensam que representam o Senhor Jesus Cristo nessa terra, mas acham que isso é algo exclusivo deles. Não sejais como os religiosos que querem o seu dinheiro, que buscam a sua doação, mas ensinam para os seus membros a não receberem na sua casa ninguém que não seja da sua doutrina, ninguém que não seja da sua igreja. Não sejais como os religiosos que chamam de primos todos aqueles que negam, que rejeitam a sua doutrina, e mesmo que volte a congregar naquele local, viverá o resto da sua vida separadamente da união, da comunhão com os demais. Não sejais como os religiosos que guardem o sábado, mas são avarentos e gananciosos, prostitutos. Não sejais como os religiosos que negam a doação de sangue,
mas são capazes de dar toda a riqueza que têm para salvar a vida de um filho. Não sejais como os religiosos que dizem fazer celibatos, mas no entanto vivem na prostituição com crianças e adolescentes. Não sejais como religiosos que pedem ofertas e dízimo e sacrifícios, mas são sonegadores de impostos. Não sejais como os religiosos que são idolatrados mais do que o Senhor Jesus Cristo. Não aceiteis, como alguns religiosos, a glória que é devida ao Senhor Jesus Cristo, mas antes viveis conforme toda a humildade em Cristo Jesus, porque toda a honra, toda a glória é dada somente ao Senhor Jesus Cristo. De nada fazemos, de nada somos, a não ser representantes do seu Evangelho, ministro das suas palavras, que não almeja riqueza, que não almeja dinheiro ou fortunas, mas antes vivemos conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, negando dia após dia a nossa própria natureza e firmamos a nossa vida somente no Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, está escrito: portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Recomendado por vós, visto que em nada fui inferior a muitos principais apóstolos, embora eu nada seja. É assim que devemos viver como os embaixadores do Senhor Jesus Cristo, tendo prazer nas nossas fraquezas, reconhecendo que somos fracos, dependentes totalmente do Senhor Jesus Cristo para nos manter de fé, porque se o Senhor nos fortalecer, cairemos sim em tentação, pecaremos contra o Senhor Jesus Cristo se Ele não nos manter. Se o Senhor não ser conosco, seremos sim censurados pelos religiosos, seremos censurados pelos políticos, seremos censurados pelas redes sociais, pelas plataformas. Se o Senhor não for com nós, suprindo as nossas necessidades, cairíamos em tentações por um prato de comida, por uma peça de roupa, por uma casa, por um carro, por emprego, por causa das necessidades de como homens nós temos. Então precisamos do Senhor Jesus Cristo para que possamos sentir gozo nessa necessidade, sentir prazer nessa falta. Se o Senhor Jesus Cristo não for conosco, não resistiremos às perseguições, abandonaremos tudo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, e voltaremos para este mundo, a fim de que as perseguições possam parar. Se não for pelo Senhor Jesus Cristo, não resistiremos às aflições deste mundo e abraçaremos o mundanismo, abraçaremos
as coisas deste mundo, o materialismo. Mas sabeis que toda aflição que passamos, que toda aflição que enfrentamos é por causa de Cristo Jesus. Sabeis que quando estamos fracos, então somos fortes, somos fortalecidos para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho da salvação. Porque agora não mais temos o materialismo, agora não temos mais a saúde, não temos mais a prosperidade, não temos mais a família para poder ensinar, mas teremos somente a palavra do Senhor Jesus Cristo para recomendar as outras pessoas. Porque o que vivemos hoje, todos os apóstolos, sem exceções, gostariam de ter vivido, gostariam de ter presenciado. Porém, nós fomos escolhidos, nós fomos selecionados, nós fomos eleitos pelo Senhor Jesus Cristo para que pudéssemos viver, para que pudéssemos passar, para que assim vivemos conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme a sua determinação para cada um de nós. Quando estamos fracos, somos fortalecidos com o Senhor e pregando a palavra, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em nada, absolutamente nada, somos inferiores do que os apóstolos. Sabe por que na Igreja Católica nunca houve um Papa com o nome de Pedro? Porque eles têm respeito por considerar o apóstolo Pedro como o primeiro Papa da Igreja. E nenhum outro Papa, após o papado, entre aspas, do apóstolo Pedro, ousou-se usar esse nome em respeito. Mas saiba que somos maiores do que o apóstolo Pedro, embora somos inferiores em tudo ao apóstolo Pedro. Não temeis, não negais, mas antes sejamos ousados em anunciar, em pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Somente a Escritura, somente a palavra, somente o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, está escrito: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Não pensais que, uma vez aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, você viverá, você estará livre das coisas deste mundo, você estará livre das coisas na qual este mundo ensina, da qual este mundo diz. Mas sabeis que a nossa salvação foi concedida em Cristo Jesus, não somente numa crença religiosa,
mas também no sofrimento que devemos passar por causa do Evangelho de Cristo Jesus, por causa do amor na qual agora devemos ter por Cristo Jesus. Não penseis que não sofreremos, que não teremos luta, que não passaremos por provações. Antes, pelo contrário, medita-se na palavra do Senhor Jesus Cristo, medita-se no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estude a palavra, para que quando chegar o momento de passar por todo o sofrimento, de passar por todas as lutas, de passar por toda a angústia, de todo o sofrimento, por causa do Senhor Jesus Cristo, não venha ter medo, não venha temer, mas antes, fortalecidos, ousados, possamos agora viver conforme o querer, viver conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo, somos seu representante legal, e a forma no qual a religião, a forma no qual a política tratou o Senhor Jesus Cristo é a mesma que nos tratará, será a mesma na qual enfrentaremos, será a mesma na qual seremos sucumbidos. Não sejamos medrosos, mas antes sejamos aquele que vai em uma missão. Essa missão é pregar o Evangelho. Essa missão é anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. É dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, enquanto o Senhor é grandioso, enquanto vale a pena sofrer, enquanto é preciso sofrer, o quanto sofreremos por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Não pense, não imagina que você viverá uma vida conforme o seu querer, conforme a sua vontade, mas sejais pronto para enfrentar a cruz. E se hoje essa cruz ela não é física, se hoje essa cruz você não a carrega fisicamente, você vai carregá-la pelas as atrações, você vai carregá-la por causa das coisas, você vai carregá-la por causa de tudo relacionado àquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor diz sobre a sua vida. Não tema, mas antes viveis conforme a determinação, vivei conforme o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja para a sua vida, de modo que assim não mais vivemos nós, mas Cristo
possa viver através de nós. E se porventura você está ouvindo e foi-se ao encontro do Senhor Jesus Cristo, resolveu seguir o Messias, o Nazareno, pensando que assim você obteria a cura de alguma doença, o livramento de alguma entidade, que você alcançaria a sua independência financeira, a libertação de algo que tinha te levado ao vício. Sabei que de nada, sabeis que a sua relação até esse momento com o Senhor Jesus Cristo é supérflua, é superficial, ela não existe verdadeiramente. Mas se você tem ouvido esse áudio, é porque você foi despertado, você está tendo uma oportunidade de verdadeiramente ter um encontro, de ter um relacionamento estreito, real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Então, medita no que o Senhor Jesus Cristo tem feito na sua vida. Medite naquilo que você espera, naquilo que você almeja do Senhor Jesus Cristo. Talvez seja necessário, talvez é preciso que os conceitos sejam mudados, que a ideia seja renovada, que isso possa ocorrer, possa acontecer na sua vida, no dia de hoje, para que você não mais viva conforme a religião, para que você talvez não viva mais conforme o mundo, mas possa verdadeiramente viver o seu manifesto, viver o chamado do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, para que você possa viver não mais uma vida religiosa, mas que possa viver agora conforme a determinação, conforme o desejo do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Convido a você a meditar conosco, para que juntos possamos agora analisar como está a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo, para que assim não mais viemos viver aquilo que o mundo espera de nós, mas para que possamos viver conforme o que o Senhor determinou para cada um de nós. Não sabemos o que o Senhor Jesus Cristo tem para a sua vida. Não sabemos qual é o chamado que o Senhor Jesus Cristo tem para a sua vida. Mas podemos dizer que é preciso, dia após dia, negar a nosso querer, negar a nossa vontade,
para poder cumprir, para poder fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, para que, uma vez estando em Cristo, sejamos verdadeiramente os seus embaixadores e não um religioso, não um falso cristão que tem vivido por ano dentro de uma denominação religiosa, acreditando estar salvo em Cristo Jesus, porém ele ainda não teve o encontro, ele ainda não viveu um estreitamento de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Não sejais como este mundo, não agis conforme este mundo, mas viva conforme o Senhor Jesus Cristo quer, conforme o Senhor Jesus Cristo determina que cada um de nós venha viver, para que assim sejamos embaixadores do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa rogar por nós, para que sejamos fortalecidos e reconciliados com Abba Pai, e não venhamos a viver conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, mas antes viver aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para nós. Não pense que ser embaixador do Senhor Jesus Cristo, você vai ter as credenciais maravilhosas, pois as credenciais que recebemos por ser embaixadores de Cristo é a plena certeza do sofrimento, é a plena certeza da crucificação que havemos de passar, que havemos de sofrer por causa do Evangelho, por causa da palavra de Cristo Jesus. É esse sofrimento, é essa angústia que havemos de encarar, que havemos de enfrentar, que havemos de sofrer, que nos credencia a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e não mais uma criatura conforme o mundo ensina, conforme o mundo quer que vivamos, não mais conforme a religião, que muitas das vezes acreditam que somente 144 mil terão o direito de viver ao lado do Senhor Jesus Cristo na sua glória, e que os demais ficarão neste mundo. As credenciais que recebemos por ser embaixador de Cristo Jesus é a crucificação que havemos de enfrentar. Se não for física, será moral, psicológica, será por causa da nossa reputação. Essa é a crucificação que haveremos de enfrentar, que haveremos de passar por causa do Evangelho, por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que estiverem prontos para sofrer com a lacração, para sofrer o desprezo, as falácias, as falsidades deste mundo,
por amor ao Evangelho de Cristo Jesus, por amor ao próprio Cristo Jesus, o Deus único, o Deus absoluto, Yahvé, este receberá do Senhor o galardão, receberá um novo nome, uma nova veste, um novo corpo.